Olá, querido amigo, querido irmão, seja muito bem-vindo ao seu programa semanal de estudo da lição da Escola Sabatina, onde juntos aprendemos muito mais, se atentando aos detalhes da Palavra de Deus. E nesta semana vamos estudar a 8ª lição, que tem como título Missão em Favor dos Necessitados. Venha, estude conosco esse tema. Está começando o programa Lições para a Eternidade. É uma alegria imensa, mais uma vez, receber você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Gostaria de agradecer pelo seu like, pelo seu comentário, por você compartilhar os nossos programas. Desta forma, a mensagem vai muito mais longe e Jesus chega muito mais perto das pessoas. Eu gostaria de, antes de entrarmos aqui o tema desta semana, de apresentar aqui os meus amigos, companheiros de estudo. Aqui à minha direita está o nosso querido irmão Faustino. Seja muito bem-vindo, meu irmão, mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Eu agradeço pela oportunidade de poder participar mais uma vez dessa lição tão linda. Obrigado, meu irmão. Irmão Harry, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui para nós estudarmos a Palavra de Deus. Obrigado, Kleber. Obrigado, pessoal que está nos assistindo, por prestigiar esse trabalho tão maravilhoso, esse estudo, que nós possamos juntos crescer na graça e no amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sempre é uma satisfação recebê-los aqui e você também que nos acompanha, para juntos, estudarmos a Palavra de Deus, trazemos aqui os nossos comentários, as nossas considerações, todas elas, claro, embasadas na Bíblia e no Espírito de Profecia. Também gostaria de, nesse momento, pedir para você, deixe seu comentário aí, fala de onde você nos acompanha e qual tem sido a sua experiência com o programa Lições para a Eternidade. Vamos juntos aqui formar uma aliança, vamos juntos formar uma família, porque esse é o desejo, esse é um dos propósitos do nosso programa. Nesta semana, como já foi dito aí, estudaremos a lição como título Missão em Favor dos Necessitados. Eu gostaria de convidar o irmão Faustino para ler o verso para memorizar, que está em Mateus 25:40, e aí já fica aberto, tanto para o irmão Faustino, para o Harry, para vocês comentarem sobre o tema. O rei respondendo lhe dirá, em verdade lhe digo que, sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Mateus 25:40. Bom, eu gostaria de comentar um pouco aqui sobre esse texto, principalmente sobre o contexto, que é uma cena de julgamento. O Senhor Jesus está falando aqui lá no capítulo 25 de Mateus. E o que eu acho mais interessante dentro desse contexto é que ali está tendo uma separação de pessoas que tiveram uma conduta e outras pessoas tiveram outra conduta, uma conduta a favor dos necessitados e uma conduta contra os necessitados, que não foram a favor dos necessitados. E o interessante, o que eu posso falar assim, que é o ponto crucial desse texto, é que Jesus se coloca na posição dos necessitados, ele se identifica com a humanidade. Então, às vezes uma pessoa, ela olha o necessitado, ela não vê que Jesus está com aquela pessoa, com aquele necessitado, Então, se ela fizer o bem para aquele necessitado, é ao próprio Cristo que ela está fazendo. E às vezes a pessoa não percebe isso. E isso é uma coisa que nós, como cristãos, temos que ter em mente. A própria palavra de Deus fala isso, Então, quando vocês fizerem a um desses meus pequeninos, foi a mim que o fizeram, Eu poderia até mudar o título da lição de Missão em Favor dos Necessitados como Missão em Favor de Cristo. Se todos nós olhássemos os necessitados, os sofredores, olhássemos como Cristo, a gente não pensaria duas vezes em ajudar, A gente com certeza iria avançar. E uma pergunta que eu faço aqui como um geral dessa lição 8 essa semana nós vamos entender onde estão esses necessitados, quem são esses necessitados e será que existe algum necessitado próximo de mim? Eu gostei muito dessa lição porque eu pude visualizar isso, dentro da minha vida, e isso tem feito uma grande diferença. Aproveito para complementar o que você disse, porque realmente, quando a gente vê o capítulo 25 de Mateus, a gente está vendo aí um julgamento. Exatamente. Como você disse. E nós estamos vivendo em época de julgamento. Nós entendemos que nós estamos num período investigativo. Sim. Então, olha só, e aqui está sendo julgado pelas suas obras, Isso é interessante. É um julgamento em que as obras é que estão sendo julgadas. Exatamente. Porque você é as suas obras. Você é um resultado das suas obras.
Então, as obras, na verdade, são o resultado do que você é. Né? E aí, olha que interessante. A Bíblia nos diz que pelos seus frutos o conhecereis. Sim. Então, quais são os frutos que eu estou produzindo? Né? São os frutos do amor? Porque quando a gente fala de amor, é o primeiro fruto do Espírito Santo. Né? Tem um texto aqui que a gente diz, que está aqui, daqui a pouco eu vou citá-lo, falando sobre o Espírito Santo. Há muitas pessoas que dizem que têm o Espírito Santo, mas elas não têm o amor. Será que elas têm mesmo o Espírito Santo? Se o principal fruto do Espírito Santo é o amor, né? E Deus é amor. Então, será que Deus está em mim? É uma reflexão para nós, né? Sim. Porque a lição veio, na verdade, como você disse, é mostrar tudo que nós conhecemos na prática. Exatamente. Cristianismo é isso, é na prática. Então, acho que eu gostei muito também dessa lição. Muito legal. E uma coisa também que é revelado nessas palavras do Senhor Jesus é o conflito que há dentro de nós. Um conflito entre o egoísmo e o amor ao próximo. Na verdade, esse texto, esse contexto, ele vai revelar ali a conclusão desse conflito. Se você foi vencedor nesse conflito, em revelar o amor ao próximo, você vai receber uma mensagem do rei. Se você permitiu que o egoísmo te vencesse, você vai receber outra mensagem ao rei. Nós estudamos uma lição aí que falava sobre comodidade, né? Acho que foi a 3. Então, ali é um conflito que nós temos diariamente, é um conflito que precisa ser... as pessoas precisam ter muita atenção com relação a isso e fazer uma avaliação sincera em seu coração sobre esse conflito, para ver qual que é o lado que está tomando mais posição dentro do coração. Eu acredito que esse trimestre, ele vem trazendo para nós aí mensagens que no mínimo nos leva à reflexão. Sim. Né? Refletir se realmente estamos refletindo o caráter de Cristo ou não. Exatamente. Essa lição, ela vem para colocar aí um equilíbrio em nossa vida. Ela vem para equilibrar as coisas, porque é uma missão em favor dos necessitados. Normalmente nós imaginamos assim, não, a missão é em si levar livro, a missão é em si pregar o evangelho a todo mundo. Claro que essa é a capa da lição, beneficiar o mundo inteiro. Mas a palavra, a essência, significa você ir na ferida e fazer o curativo. Você ir na necessidade e suprir a necessidade. Então aqui vai mostrar missão em favor dos necessitados. Agora, uma pergunta que nem o Harry já fez ali. Quem é o meu necessitado? Quem é a pessoa que precisa de ajuda? Porque às vezes nós olhamos ao nosso redor e imaginamos assim, não tem ninguém precisando de ajuda. E interessante que Ellen White fala assim que Elias, quando ele chegava na cidade, ele procurava descobrir quem eram os necessitados. Será que nós se esforçamos para descobrir quem são os necessitados que estão à nossa volta? E não somente necessitados de dinheiro, mas de um conselho, de uma mensagem, de um apoio, de um abraço, enfim. Essa lição ela vai trazer tudo isso. E já trazendo aqui para o primeiro tópico, vai mostrar sobre a fé dos amigos. Então vai contar aqui a experiência de um homem que tinha bons amigos. E isso eu acho que é importante nós destacarmos também nessa lição. E eu digo para você, qual é os amigos que você tem? Os amigos que você tem te leva para mais próximo de Cristo, para você receber cura e auxílio, ou te leva para mais longe de Cristo, para você se aprofundar no pecado? Isso aí já é um ponto que nós precisamos refletir. Mas, enfim, a fé dos amigos. O que vocês gostariam de destacar sobre esse primeiro ponto? Bom, eu vou para o final dessa história. No final da história, Lucas, se você puder acompanhar, Lucas diz o seguinte, versículo 26. Todos ficaram atônitos e davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam, hoje vimos prodígios. E aí, em Mateus 9, vamos lá em Mateus 9, a mesma história, só que eu quero que você veja aqui um ponto diferente, para fazermos nós refletirmos. Irmãos, vocês que nos acompanham, sempre busquem estar com a Bíblia, se possível for marcar aí também os textos que é recitado aqui, para você conferir se realmente estamos falando que é certo. Olha só, vendo isto, versículo 8, Mateus 9, versículo 8. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Mas ainda não é o que eu estou querendo chegar. Vamos lá na outra história, está em Marcos. Em Marcos 2. Marcos 2 diz assim... Então ele se levantou e ao mesmo instante, tomando ele o leite, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Aí, o que eu quero trazer com isto? Você percebeu que quando Jesus terminou o milagre,
Apesar de todas as indagações, o público que estava ali estava fazendo o quê? Glorificando a Deus. Glorificando a Deus. E eu não achei que, se eu não me engano, eu acho que na outra experiência, talvez na hora que a gente chegar no outro relato, no próximo relato, vai ter isso aí, vai ter mais específico ainda. Que é o seguinte: será que o que eu estou fazendo de bondade, de misericórdia, está vindo de um fruto, ou está sendo fruto de algo de que Deus está operando em mim? Ou estou eu fazendo por minhas próprias vontades, ou seja, pelo o meu próprio esforço, o meu egoísmo? Ou para uma aparência de piedade? Qual que é a motivação? Qual que é a motivação que está levando eu a isso? Isso mesmo, Harry. Então, porque tudo que Jesus fazia era para a glória do Pai. Então, tudo que eu estou fazendo, será que é para a glória do Pai? É interessante esse ponto. Né? Esse é interessante a gente começar aí. Então, assim, devemos, e se você for ver, a lição da Escola Sabatina até agora veio na parte teórica, falando sobre missão, levando você a pensar sobre tudo isso. A lição 7, que o pastor comentou aqui recentemente, o que ela enfocou? Enfocou agora, olha, agora está na hora de você começar a praticar. Você vê quem é o seu próximo, quem é o seu necessitado, quem é o necessitado mais próximo de você. E agora vem de uma maneira mais explícita. Olha, o seu necessitado é esse aqui, lição 8. A próxima lição, lição 9, vai falar sobre como alcançar aqueles que têm recursos, dinheiro, são ricos. Mas agora, na lição 8, o foco é aqueles que são humildes, pobres, necessitados, né? Então isso é interessante. A gente pensar. A Bíblia não diz uma coisa para mim: o que faz a mão direita, a esquerda não deve saber. Né? Tá lá, eu perguntei antes, né, o texto, em Mateus 2, né? Versículo 3. Então, isso é importante. Hoje, o que está em foco, a gente percebe, é muita gente saindo correndo para fazer um monte de bondades e estão ali com a câmera filmando e logo depois já estão colocando no YouTube. É verdade. Será que está sendo feito com amor de verdade? Será que é isso que Deus está pedindo de mim, de você? O que Ele está pedindo na verdade? Quando nós estudamos isso, o que Deus está querendo de mim, de você? Ele está querendo que, olha aqui, quando as pessoas... O texto que eu queria ler aqui, que eu não encontrei agora, mas era o seguinte... tem um texto que diz o seguinte, que quando as pessoas viram Jesus fazendo esse milagre, elas falaram assim, surgiu um profeta, Deus colocou um profeta entre nós, e através dele nós estamos vendo Deus. Então, se as pessoas que você está ajudando, elas não conseguem ver Jesus em você, nas suas ações, de nada vale. Você está sendo um Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Porque 1 Coríntios diz para mim que pode haver pessoas que vão fazer o quê? Doar tudo que tem e mesmo assim não vão ter amor. Vão ter pessoas que vão dar a vida pelos outros e mesmo assim não vão ter amor. É verdade. Entendeu? Então, qual é a motivação que está te levando a fazer isso? Se não for para glorificar a Deus, porque essa é a parte da missão. A missão, quando nós fazemos para servir e ajudar outras pessoas, nada mais é do que revelar Cristo em nós. A honra não é minha, a honra é de Cristo. É Cristo que vai operar em mim, porque é Ele que faz o querer e o efetuar. É Ele que coloca essa bondade em mim. Sim. E olha, é interessante que Satanás tenta todo momento colocar pensamentos diferentes. Quando você está fazendo uma boa ação, muitas vezes, pode confirmar, eu posso confirmar isso porque muitas vezes vem pensamentos assim na minha cabeça. Como você é bonzinho, né? Olha como você está ajudando os outros. Né? Ou outras vezes eu ajudo e aí vem aquele pensamento assim, nossa, já ajudei essa pessoa tantas vezes, e ela não pode fazer isso aqui por mim? Não é assim que nós pensamos muitas vezes? Verdade. Então, para nós refletimos. E aí a diferença dos amigos, né? Bons amigos fazem muita diferença. Sim. O que eu acho interessante nessa história, e pela forma como a lição está colocando aqui, a fé dos amigos, né? A gente sabe que o paralítico, ele teve a fé dele, né? E ele era um necessitado. E os amigos creram nele. Não sei se pela fé tamanha que aquele necessitado demonstrou, aquilo deve ter imbuído os amigos dele e falado, não, vamos levar esse homem. E o que a lição quer enfatizar para nós? Que dá trabalho ajudar as pessoas. Que a teoria é de um jeito, na prática é de outro. Que muitas das vezes a gente pode imaginar que na teoria que vai ser tudo uma mil maravilha, a pessoa vai aceitar sua ajuda e vai dar tudo certo. No final a pessoa vai se converter. A gente acha assim que o processo é simples. Você ajuda, a pessoa vai
confia em você e você, né, foi um instrumento de salvação para aquela pessoa. Isso aqui já é um outro ponto que eu estou abordando aqui. Eu me lembro de uma vez que eu estava passando de carro e eu vi um cadeirante subindo uma ladeira. E aí eu parei lá na frente, estacionei, fiquei, será que eu ajudo? Vou lá ajudar. Aí eu cheguei perto dele, isso aqui na nossa cidade aqui. Aí ele falou, não quero ajuda, não quero ajuda, não quero ajuda. E ele quase que me bate para não querer ajuda. Porque ele também tem o orgulho dele, né? Tem o jeito dele, mas eu fui lá, enfrentei e levei ele até um ponto, né? Até perto da casa dele. Mas a gente pensa que a prática vai ser igual à teoria, fácil, simples, vou ajudar os necessitados, ele sempre vai estar à disposição. Mas o texto, ele quer enfatizar que os amigos enfrentaram dificuldades. Por vários momentos eles tentaram abrir caminho, eles não conseguiram. Então, a irmã White fala que por conselho dele, do próprio necessitado, abriram o telhado, né? Então a gente tem que ter essa disposição de enfrentar dificuldades. Tem histórias antigas que falam de ajudar os sábios, né? Que falavam de ajudar os insetos, e aí tinha o escorpião, você vai ajudar o escorpião e ele te fura. E aí, não, mas essa é a essência dele, você tem que ajudar, independente disso, né? Tem essas histórias antigas que o pessoal contava, que a gente lê histórias de autoajuda e tudo mais, né? Mas aqui, o enfatizando é você entender que você vai passar por dificuldades. Assim como Cristo, ele deixou tudo lá na glória e veio para cá passando por dificuldades, para ser um homem de dores, para ser um homem que vai passar por sofrimentos. Então, nós como cristãos precisamos ter isso em mente. Precisamos olhar isso daí também. Bom, eu destaquei aqui algo que eu achei interessante, mas antes queria dizer que muito bem colocado o que vocês trouxeram aí. Que eu coloquei assim, ajudar pessoas significa sacrifício, renúncia, mostra também comprometimento com a missão. Ou seja, qual é o seu objetivo em estar ajudando aquela pessoa? Bom, o meu objetivo em estar ajudando essa pessoa é levá-la até Cristo. Sim. Então, quando aqueles homens se comprometeram em ajudar aquele aleijado ali, aquele doente, eles não mediram as consequências para cumprir aquele comprometimento. Exatamente. Eu gosto de uma frase assim, que ninguém segura um homem comprometido. Um homem que ele se compromete em fazer o que é certo, claro que é Deus dando poder para ele é um homem determinado. Ele vai buscar cumprir o propósito, né? E interessante isso aqui, que nem o Harry colocou, e cabe a nós termos esse discernimento espiritual, que uma pessoa que precisa de ajuda é uma pessoa ferida. Sim. É uma pessoa que ela teve vários problemas que levou ela até aquela situação. Quer seja enfermidade, quer seja financeira, quer seja espiritual. Da mesma maneira que quando tem ali um animalzinho, vamos colocar um cãozinho ferido, que por alguma maneira foi atropelado, alguma coisa. Quando você chega perto dele, o sistema de defesa dele, naquele momento, está armado. Ele quer te morder. Exatamente. E você, né, tem que ter tato para poder pegar aquele animalzinho e tentar ajudar. Assim também muitas vezes somos nós. Então, que nem você comentou o exemplo. Você foi lá tentar ajudar. Mas na visão dele, pô, eu não sou um pobre coitado, não. Eu me viro, eu consigo fazer. Mas agora a questão é, o que nós vamos fazer? Eu sempre gosto de falar assim, o que mais preocupa a mim não é a ação, é a reação frente à ação. Então, se eu sou um cristão, como é que eu vou reagir frente à ação de uma pessoa que nesse momento está buscando me ferir também, porque o sistema de defesa dela está armado? Sim. Então, os amigos aqui, Harry e Faustino, nesse momento, eles não mediram esforço. Porque reflita a situação. Ali era um ambiente onde tinha muitas pessoas, as pessoas não queriam ceder espaço para aquele homem chegar até Cristo, porque elas também estavam buscando que fosse atendida as necessidades delas, né? Ou curiosidade, enfim. Então os amigos vai agora e leva aquele homem até o teto, que nem o Harry colocou. Foi por pedido dele? Foi, mas se uma pessoa faz um pedido para você onde vai ter que colocar até em risco a sua vida, porque você pode cair em um determinado lugar, vai ter um esforço muito grande, nós, de certa forma, somos tentados a dizer assim, vai dar muito hoje trabalho. Não dá. Nós que moramos no sítio, a pessoa te liga, puxa, ô fulano, ó, eu tô com um sério problema aqui, meu carro furou o pneu, tá chovendo, eu tô com as crianças no carro, será que tem como você me ajudar? Qual é a sua primeira motivação? Porque é isso que conta. Qual é a primeira motivação? Puxa, vou sim. E aí na sua mente, nossa, que satisfação poder servir a Cristo hoje. Amém. Ou, puxa vida, eu tenho que ir lá, que constrangimento, eu não queria fazer isso. Só que ainda, Faustino, frente a isso, ainda que venha esse sentimento, porque muitas vezes nossa natureza humana, ela repele o bem,
e ela é atraída pelo mal, eu creio que nós devemos dobrar o joelho e falar: Senhor, eu não queria ir, o Senhor conhece meu coração, a minha vontade era de ficar aqui em casa, mas eu reconheço que meu irmão precisa, me dê prazer agora em servir, me dê satisfação, porque quando nós servimos com satisfação, tudo é mais leve, né? Isso mesmo. Tudo é mais leve. E avançando aqui agora, vai trazer um tema muito interessante, eu até citei isso na lição passada, trouxe aqui o livro para mais uma vez citar: unicamente os métodos de Cristo. Então, quais são os métodos que vai dar certo? Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Muito bem, achei interessante, unicamente os métodos, né? Essa palavra método nos lembra também muito técnica, né? Eu fiquei refletindo sobre essa lição de segunda-feira, né? Eu li aqui o comentário e tudo mais, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto método, né? O último método. E o que eu cheguei à conclusão? Que pode ser que o cristão, ele atue de forma robótica com os métodos, mas o ideal de Deus é que esses métodos sejam naturais, que façam parte do nosso jeito de ser, da nossa conduta, que não seja uma coisa pensada. Igual quando a gente aprende a dirigir carro, no começo a gente tem um método. Não, primeiro tem que ligar isso, aquilo, outro, tem que passar essa marcha quando chegar nesse nível de rotação, mas aos poucos vai se tornando uma coisa tão natural que você nem pensa. Então, eu creio que esse é o ideal de Deus. E tem um texto lá nos comentários da irmã White, de segunda-feira, que diz assim, eu achei muito interessante. Quando eu avalio aqui esse texto, que está no Ciência do Bom Viver, que fala assim, jazia o doente em sua esteira, erguendo às vezes a cabeça para olhar o tanque, quando o terno e compassivo rosto se inclinou para ele. E lhe prenderam a atenção as palavras: você quer ser curado? Mais adiante, no seguinte parágrafo, diz assim, Jesus lhe ordena, levanta-se e tal. Aí depois ele diz assim, a expressão de seu rosto e o tom da sua voz são diferentes de tudo que ele já tinha visto antes. Sua própria presença parece irradiar amor e poder. Isso não é uma questão de método, isso é uma questão de ser, entendeu? Então, eu acho que não necessitamos memorizar os métodos de Cristo. Necessitamos seguir o nosso modelo. Necessitamos deixar com que Cristo entronize em nós. Nós precisamos ser Cristo para as pessoas, para agir dessa forma, para que quando a gente chegar nas pessoas, elas não veem uma pessoa com técnicas, mas uma pessoa que é aquilo que está fazendo. Como Cristo era, com seu rosto compassivo, com a sua própria presença, as pessoas já sentiam. E isso está aberto para nós. Nós podemos chegar a alcançar esse nível de pessoa, né? Através, né, claro, de Cristo, né? Vivendo em nós através do Espírito Santo. Então, o objetivo não é ser um robô e fazer as coisas, né? Agora eu tenho... Igual como, por exemplo, John Wesley. John Wesley era assim. Se você vê ali a história, ele praticava tudo o que a Bíblia dizia, mas era só prática, 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 prática. Depois ele teve uma experiência que o fez refletir. Por que eu estou fazendo isso? É porque eu quero alcançar o céu, só por isso? Então essas pessoas não têm valor para mim, é porque a Bíblia diz que eu tenho que fazer, então tem que ser um robozinho e fazer aqui, entendeu? Aí soma 2 mais 2 vai dar 4, então soma isso com isso, eu vou para o céu, entendeu? Então era Cristo, Cristo tem que ser em nós. Então esse estudo de segunda, eu acho que ele se complementa aí, eu acho que ele se fecha aí. O método a gente entende, a gente vê qual que era o modelo que Cristo, mas a gente tem que fazer com que isso faça parte de nós. Eu creio, Harry, que nessa lição de segunda nós voltamos na lição de domingo. A motivação. Isso. O que me motiva a fazer isso? E aí vem, como você colocou também, Faustino, que muitas vezes a pessoa faz as coisas só para se aparecer. Sim. Né? Mas agora, dentro da motivação correta, aí sim usar o método, que o método, vamos mudar aqui, né, a palavra método, o exemplo de Cristo. Porque existe dentro da maneira de você se comunicar um processo, né? Sim. E normalmente quando você chega até nas pessoas para levar o evangelho, olha, eu tenho identificado isso, principalmente nos nossos dias. A pessoa ela já está assim na defensiva. Exatamente. Na defensiva. Quando você chega, ela já se defende. Então, por isso que eu creio que aí usar o exemplo de Cristo, primeiro você faz o quê? Uma amizade. Porque, gente, vamos ser sinceros, nós estamos vivendo numa época onde ficou difícil de pregar o evangelho. Sim. E essa dificuldade não é só
a pessoa que vai receber. Nós mesmos acabamos se perdendo. Antigamente, o diálogo, a amizade era algo comum. Sim. Né? Você, para se relacionar, você tinha que chegar num lugar, existia uma rodinha ali, você se comunicava, você fazia amizade, conhecia um outro. Hoje não. Hoje você chega com o seu iPhone 11, o outro tem o 12, o outro já tem o 14, entendeu? E cada um no seu canto ali. Cada um no seu canto, você conversa. Muitas vezes nós conversamos só com aquela rodinha, aquela panelinha que nós já temos ali, amizade. Então isso aí é notável pelas pessoas. É como fosse assim, ó, uma palavra muito conhecida. É como fosse um segregamento. Você fica aí na sua, porque eu já tenho meu grupinho aqui. Sim. Jesus, ele não fazia isso. Ele chegava, ele se misturava, ele entendia a necessidade da pessoa. Né? Exatamente. Que nem você aqui no IAG, Harry, você desenvolve um papel muito importante, que sempre você está ali na recepção ou vendendo os livros, né, no congresso. Então, muitas pessoas entram em contato com você. E esse contato é um contato mais pessoal. Exatamente. Ali as pessoas, normalmente, ela chega, é que você comenta, né? E ela conta um pouco do problema dela. Então, você já consegue ter um discernimento. Não, a necessidade dela é essa. Né? Exatamente. E às vezes nós aqui, eu não estou falando que é a realidade de todos, mas está mais empenhado, vamos colocar, eu tenho que organizar isso aqui, organizar aquilo lá. Então você fica meio robótico. Isso. Você acaba não conversando com as pessoas e aí às vezes você não acaba tendo tanta assim, utilidade, né, na vida dela como poderia ter. E eu creio que isso aqui que eles querem ensinar para nós, não ser robótico, né, na questão seguir exatamente assim, ó, tem que falar só isso, fazer só isso, mas deixar isso fluir de nós. Queria só complementar, porque você praticamente já disse que eu estaria pensando também, né? Veja, a primeira lição de Domingos falou de alguém que foi até Jesus, né? Os amigos, claro, foram um grande motivador, né, de eles irem até Jesus. O Espírito Profecia nos diz que também o doente, ele ouvia falar de Jesus e ele criou grande interesse em relação a isso. Mas que bom que tiveram amigos que foram favoráveis a essa ideia dele. E foram, né? Agora, e o que facilitou, mas mesmo assim, eles, como você comentou já, eles encontraram barreiras, dificuldades. Agora, nesta lição, é Jesus que vai até o necessitado. Sim. Então, na nossa vida cristã, nós vamos encontrar esses tipos de perfis, paciente, não, né? de perfis de pessoas. De perfis, exatamente. Isso. De pessoas necessitadas. Aquela pessoa que você vai ter que ir até ela. A outra não é ela que vai vir até você. Sim. Tanto que eu costumo, e hoje ao estudar essa lição, eu fui impressionado para Deus e eu orei ao Senhor, por favor, que o Senhor Deus, eu não sou tão bom assim em ajudar as pessoas. Gostaria de ajudar muito mais, mas não sei como fazê-lo. Gostaria que o Senhor, se tem alguma pessoa que eu não estou enxergando que está precisando, que o Senhor mostre para mim. E se eu ainda não conseguir ver, que traga ela até mim, para que eu possa ajudá-la. E fazer um pouquinho da obra que o Senhor fez em mim. Então essa deve ser a nossa oração. Agora, quando eu vejo esse paralítico aqui, ó, eu vou ler só uma coisinha bem interessante, que eu li aqui nesse livro aqui, O Ministério do Amor, né, do Espírito Profecia, uma das meditações, né, ele diz assim: o prazer de fazer o bem aos outros confere aos sentimentos calor, que atravessa os nervos, aviva a circulação do sangue e promove a saúde mental e física. Agora eu vou puxar um pouquinho para o meu lado da área da saúde. Então, olha só que interessante, quando você está ajudando alguém, você está sendo beneficiado, você está beneficiando o outro e está beneficiando quem está ouvindo. Sim. Entendeu? E também a ciência comprova que, além de você beneficiar quem está próximo ali vendo, vai ser também aqueles que vão ouvir a experiência dessas pessoas. Interessante, né? Então, como vai se expandindo. Exatamente, com uma pedra que é jogada no lago e tem um efeito assim de onda, né? Então, a ciência mostra que quando você faz isso, quando eu ajudo uma pessoa, eu desenvolvo, eu libero hormônios do bem. Esses hormônios me dão prazer, o que me traz um calor. Sabe quando você está fazendo um bem e aí dá aquela sensação de bem-estar na hora? Essa sensação de calor. Os nervos parece que reavitaram. Parece que você ganhou energia extra. E olha que interessante. Aviva a circulação, dando você capacidade para fazer mais do que você estava podendo fazer. Olha que interessante. E não sou eu dizendo isso, é a Espírito Profecia. E que com a ciência comprova, né? Promovendo a saúde mental e física. Só que isso não vai ser só em você que está promovendo o auxílio, vai ser também na pessoa que está sendo ajudada e também naquelas pessoas que vão estar observando. Sim. E naquelas que vão ouvir essa experiência. Como hoje nós não escutamos isso aqui do paralítico, é a mesma coisa.
ele foi beneficiado, Jesus estava sendo beneficiado porque ele, como ser humano, estava ajudando. Sim. O paralítico foi beneficiado. As pessoas que estavam em volta foram beneficiadas porque deram glória a Deus. Sim. Os amigos que levaram ele. Os amigos, no caso do paralítico que desceu pelo teto, né? Uhum. E assim, hoje, nós que estamos aqui, há 2000 anos depois, estamos sendo beneficiados com essa história. E muitas vezes, quando nós lemos, nós sentimos essa motivação toda. E outra coisa, e é tão interessante porque através daquela atitude, há 2000 anos atrás, nós somos movidos a agir hoje. Exatamente. Não, se ele fez aquilo lá atrás, que exemplo lindo, então eu também vou fazer. Então, como diz a palavra de Deus, nós estamos a todo tempo influenciando e sendo influenciado. Né? Aí há um resultado, deixa eu só finalizar. Há um resultado isso. Nós já vimos o resultado, mas olha, confirmando o Espírito de Profecia, na lição de segunda-feira ainda, no último parágrafo, mas está no meio do comentário de segunda-feira, diz assim, ó: caso se empregasse menos tempo pregando sermões e mais tempo fosse dedicado ao serviço pessoal, maiores seriam os resultados que se veriam. Os pobres devem ser socorridos, os doentes, cuidados, os aflitos e os que sofreram perdas, confortados. Os ignorantes devem ser instruídos e os inexperientes aconselhados. Devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Aliada ao poder da persuasão e ao poder da oração e ao poder do amor de Deus, essa obra jamais ficará sem fruto, sem resultado. Bom, então que Deus possa nos abençoar também, assim como aqueles amigos que levaram aquele paralítico foram abençoados ali. Sim. E avançando aqui na lição, nós vamos entrar num tema interessante também, que é refugiados e imigrantes. Então aqui a palavra de Deus fala para nós que nós também precisamos atender a necessidade desses aqui, né? Bom, aqui falando sobre os refugiados e imigrantes, aqui é um bom momento para nós usarmos o método de Cristo. Sim. Porque quando nós vivendo um pouquinho no contexto atual que nós estamos vivendo, guerra, Ucrânia, Rússia, Palestina, Gaza, Israel, tudo ali, há um ímpeto, parece, né, de que vai haver uma terceira guerra mundial. Sim. Aí. Mas olha só que interessante, no meio de tudo isso tem um monte de vítimas. Sim. Né? E no meio de tudo isso nós temos refugiados e nós temos imigrantes. Nós tivemos até há pouco tempo uma grande imigração, principalmente do mundo árabe para o mundo ocidental, né? E tiveram várias respostas na internet, né? E mesmo bem acaloradas nos próprios países que receberam esses imigrantes, porque não queriam receber, com vários riscos, né? A gente compreende os riscos, os medos, né? Mas a gente tem que entender que no método de Cristo, Cristo está dizendo para mim o quê? Eu preciso me misturar, eu preciso entender como que eles vivem, eu preciso entender a cultura dessa pessoa, sabe? Como que ela foi, como que ela viveu, para que eu possa então mostrar compaixão por ela, entender as suas necessidades, certo? E eu vou poder agir, ganhando então assim a confiança dessa pessoa e poder agir. E assim levar essa pessoa então para Jesus, certo? Então esse é o método de Cristo e serve muito bem para a questão dos refugiados e imigrantes. Contrário a que muitos estão falando, muitos estão tomando partido. Não, eu sou a favor dos palestinos porque eles estão sofrendo ataques. Não, eu sou a favor de Israel. Aqui, nós como cristãos, nós devemos não tomar partido nem para um nem para outro, particularmente eu colocaria aqui. Por quê? Porque nós somos servos de Cristo, nós estamos para servir, nós estamos para ajudar. E a minha função aqui é amar essas pessoas, porque elas estão sofrendo como eu e você também sofremos, mas elas estão passando por um momento de guerra. Então, eu deveria sim entender o lado dessas pessoas. E até me surgiu uma pergunta aqui, que eu fiquei pensando assim, poxa, tá no comentário até, dizendo assim, você colocaria uma pessoa que é refugiada palestina dentro da tua casa? Interessante essa pergunta aí. Muito boa. E eu fiquei pensando, né? Poxa, será que eu coloquei? Porque nós temos todo esse medo, né? Nossa, mas eles têm toda uma doutrina errada, eles vão querer me matar, eles podem agredir minha família. E aí veio uma outra pergunta. E o morador de rua? Que é mais próximo agora de nós, não é mais lá nos imigrantes, né? Não é na... E aí nós podemos aqui puxar um monte de ganchos em relação a isso, várias perguntas sobre isso. Eu tenho um exemplo bem perto na minha casa, não mora comigo, mas a minha sogra,
ela tem esse hábito. A minha esposa conta que minha sogra, ela muitas vezes trouxe pessoas com problemas mentais dentro de casa para cuidar delas. Uau. Eu vejo várias vezes ela indo lá nos mendigos e ela conversando com eles, passando tempo com eles, sabe? Eu acho que essa é a diferença. Eu comecei a aprender muitas coisas com ela. Muitas coisas a gente não concorda, né? Ela é adventista há um bom tempo, mas assim, isso é uma coisa que eu tinha que aprender com ela. E eu tenho aprendido, porque ela está refletindo Cristo. É uma coisa que eu tenho dificuldade para fazer. Aí surge a oportunidade de Deus trabalhar em minha vida. E na sua também. Você pode hoje clamar ao Senhor: Senhor Deus, eu não sei como receber aquela pessoa. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Sabe quantas vezes a minha sogra foi agredida? Mesmo colocando essas pessoas dentro de casa? Nenhuma. Deus protege, Deus protege. Porque você está fazendo a obra dele. Bom, isso que o irmão Faustino colocou aqui é um ponto muito interessante, né? Hoje nós estamos, o nosso mundo realmente ele está ferido com isso, porque quando existe dor, não importa em quem seja a pessoa, nós se sensibilizamos, nós sendo seres humanos, e oramos a Deus para que Deus possa consolar as famílias da Palestina que também estão perdendo seus entes queridos, que eles possam ser atraídos para Cristo, assim como os israelitas, né? E vemos ali, né, o que acontece quando a pessoa se afasta de Cristo, de Deus. O Hamas é um grupo extremistas aí que não aceita Cristo e veio até, né, decapitar crianças. Então nós ficamos em muito sentido triste com isso, mas queremos largar bem claro para vocês que a nossa visão, teologicamente falando, era amar o próximo independentemente de quem seja o necessitado. Que nem o irmão Faustino colocou, é realmente complexo. Você pensar assim, puxa, será que algum dia eu colocaria um palestino dentro da minha casa? Né? Será que eu colocaria um mendigo dentro da minha casa? Será que eu colocaria um judeu dentro da minha casa? Sendo que muitas vezes nós não queremos colocar nenhum parente, né? Então, temos que sempre estar atentos às oportunidades que Deus tem dado a nós de servir o próximo, servir o necessitado. E aqui falou sobre os refugiados e os imigrantes, né? Então, nós como cristãos temos que atender a necessidades deles, quer seja um africano, quer seja um da Ucrânia, um da Rússia, um palestino, um judeu. Agora, é óbvio que Deus vai nos proteger, como você falou. Se nós ficarmos preocupados, não, mas pode acontecer isso ou aquilo, eu penso que isso aí é algumas desculpas que nós acabamos apresentando simplesmente para não cumprir a missão que Deus deu a nós. Na história a gente tem um caso, eu não lembro se eram anabatistas, se eu não me engano, mas principalmente os valdenses. Muitos deles chegaram a morrer, mas porque receberam pessoas em seus lares sem saber que elas eram seus inimigos. Sim. Né? Nós temos esse relato na história. Nós corremos esse risco sim, entendeu? Mas a Bíblia diz, amai os vossos inimigos. A que ponto eu vou amar os meus inimigos? Né? Aqueles que me machucam, aqueles que me agridem, né? Até agora, para nós aqui, é bem cômodo, porque nós estamos distante dessa guerra, né? Nós estamos distante. Talvez respingue algumas coisas para nós, respingue sim, mas nós podemos, eu acho que se nós podemos ser o braço ajudador de Cristo, nós podemos ser a mão estendida de Cristo, mesmo para essas pessoas que o mundo está aí julgando um outro, uma etnia e outra etnia, né? Independente disso. Mas que nós podemos ser essa mão ajudadora. Possamos pensar como ajudá-los. Lá em São Paulo existe o Centro de Refugiados, que presta um grande auxílio. A Igreja Adventista tem um trabalho também em relação aos refugiados. Quem sabe você possa se informar melhor sobre isso e quem sabe você possa ajudá-los. Pessoas, né, que estão ali, né? Que precisam de Cristo. Bom, ajudar os feridos. O que vocês gostariam de comentar sobre esse ponto? Porque ferimento existe de tudo quanto é tipo hoje em dia, né, irmão Hel? Exatamente. Existe emocional e físico. Exatamente. O texto aqui que dá base, né, pro estudo de quarta-feira é o de Lucas 4,18, que reflete o texto de Isaías, que é: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Né? E uma pessoa ferida muitas vezes está oprimida. Né? E o que mais eu vejo aqui nesse texto, que ela reflete a missão que precisamos ter, né? Que é
libertar os cativos, restaurar a saúde dos que estão doentes, né? E pôr em liberdade os oprimidos. Então, muitas vezes, a gente olha muito para as nossas feridas e isso tampa os nossos olhos, a gente não consegue ver as feridas dos outros. E uma das soluções para as nossas feridas, como já foi comentado aqui, é restaurar a ferida do outro, é ajudar o outro, é procurar o outro para salvá-lo, para ajudá-lo nas suas dificuldades, né? Nós sabemos que um dia não haverá mais feridas, mas Deus conta conosco neste momento. Deus conta com que nós possamos ajudar aqueles que estão necessitados. É porque hoje o individualismo está muito grande, mas no começo, no princípio do mundo e tudo mais, nós deveríamos nos ver desde o começo como um ser humano, uma humanidade. Então nós somos irmãos, nós somos assim, uma única coisa. Somos nós, seres humanos. Se um sofre, eu sofro. Se um se alegra, eu me alegro. Entendeu? Teríamos que ser assim, nós precisamos ser assim. Porque aí sim a gente consegue sentir a ferida do meu próximo, consegue sentir. Eu sei que muitas das vezes a gente acaba trazendo para esse lado, mas eu gostaria de comentar e eu acho que isso é importante. Muitas das vezes dentro do lar há muitas feridas. Eu posso dizer que é até mais dentro do lar do que fora. E aí está o nosso papel como representantes de Cristo. Será que temos visto ao nosso lado a ferida que está acontecendo? Às vezes a gente olha os necessitados lá fora e tudo mais, mas e dentro do nosso lar? E se a ferida no nosso lar, que somos cristãos, imagine dos que não são cristãos. Exatamente. Quantas feridas existem? Então, eu incentivo você que está nos assistindo a olhar para o seu lar, em primeiro lugar, ver o seu filho não estar ferido com você, sua esposa, quem sabe um parente, sua mãe, seu pai, e você começar a agir como Cristo agia, que colocava essas pessoas no seu colo, entre aspas, né? No seu colo para ajudar aquelas pessoas. A gente treinando no nosso lar, empatia, a gente vai conseguir fazer isso lá fora com naturalidade. Sim. Então precisamos ter esse espírito que Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, que é o Espírito Santo, né? Precisamos desse espírito para a gente poder praticar assim como ele praticava. Esse era o texto que eu queria usar, que aquela hora eu não estava lembrando. É exatamente esse texto. O Espírito do Senhor está sobre mim. E olha só, Jesus está dizendo que o Espírito estava sobre ele. E a partir desse ele ia fazer o quê? Libertar os cativos, ele ia curar os enfermos, ele ia fazer as coisas. Porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos é o Espírito do Senhor sobre nós. Né? Esse eu acho que é o primordial. Para nós ajudarmos qualquer pessoa que esteja ferida, seja física, seja emocional, seja espiritual, nós precisamos ter o Espírito Santo. Clamar a Ele. Eu vou fazer um comentário. Eu estive certa vez num grupo e o grupo falava assim para mim: pois é, vocês vão na igreja, mas vocês não sabem o que passa com o irmão em casa. Vocês não sabem, porque vocês só vão na igreja, vocês só encontram de sábado, ou só encontram na quarta-feira à noite, ou no domingo. Como se fosse um encontro social. Exatamente, passa a ser um encontro social e se esquece de ver as necessidades dos próprios irmãos. Então aqui nós vamos falar também para os de dentro, para nós. Irmãos, muitas vezes nós estamos no nosso dia a dia, principalmente nas grandes cidades, nós estamos preocupados conosco. Nós estamos preocupados com o nosso ganha-pão, nós estamos preocupados com a nossa faculdade, nós estamos preocupados com os nossos cursos, os nossos aperfeiçoamentos. Não que isso não seja importante, mas a questão é o seguinte: o quanto eu estou vendo do meu irmão, o quanto ele está necessitando. Algumas vezes o meu irmão está próximo de mim, ele está passando necessidade e eu não sei. E quantas vezes eu ouvi falar assim, eu descobri depois que o meu irmão estava passando necessidade e eu mesmo falei: nossa, irmão, desculpa, eu não estava sabendo que você estava passando por isso. Mas isso é uma negligência minha, porque eu é que deveria, como servo de Cristo, estar indo a esta pessoa, vendo: irmão, você está precisando de alguma coisa? Exatamente. Alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar, te aliviar teu fardo? Quem sabe ele está precisando só de uma ajuda de alimento. Quem sabe ele está precisando de uma palavra. Mas quem sabe ele está precisando de repente até de recursos. Eu estou com uma senhorinha lá que ela estava com uma dificuldade de pagar as contas dela, porque os filhos dela sofriam acidentes, ela aposentada, parte do salário dela, como ficou sem ganhar
sem o filho trabalhar, não tinha como pagar os recursos, as contas avolumaram e ela tinha que usar parte dos recursos dela para fazer um novo endividamento para tentar pagar essas dívidas. Então, parte do salário ela não tinha mais. E o filho também não tinha mais o ganho. Como que eles iam sobreviver? Eles precisavam do quê? De dinheiro, entendeu? Então, veja, irmão, está na hora de nós começarmos a pensar no nosso irmão. Se eu não penso no meu irmão, que é da mesma comunidade que eu, você acha que eu vou pensar no irmão lá fora? Não vou pensar. Eu vou ler um texto aqui, eu termino meu comentário em relação a isso. Aqui está no capítulo 40 desse mesmo livro, Ministério do Amor, diz assim, ó: a prática dos princípios que Cristo ensinou por preceito e exemplo fará a experiência de cada um que o segue como a experiência de Cristo. Então, se nós seguimos o exemplo de Cristo, os princípios dele, fará de nós termos a mesma experiência que Cristo teve. Agora, ele fala assim, ó: ao abrirdes as portas aos necessitados e sofredores de Cristo, estais acolhendo anjos invisíveis. A Bíblia diz isso para nós, né? Sim. Abraão mesmo acolheu anjos sem saber, depois ele ficou sabendo, né? Mas no início ele não sabia. Convidai a companhia de seres celestiais, eles trazem uma sagrada atmosfera de alegria e paz. Vem com louvores nos lábios, e uma nota correspondente se ouve no céu. Todo ato de misericórdia promove música ali. Amém. Lá no céu. Então veja, quando você promove com um espírito generoso, um espírito de Cristo, cheio do Espírito Santo, o ato que você está produzindo, que Cristo produziu em você, através de você, promove música no céu. Amém. Música de alegria. Amém. Vamos Amém. promover mais músicas no céu. Vamos? Amém. Glória a Deus, irmão, por essa passagem. Queria fazer um pequeno comentário aqui, antes de nós avançarmos para quinta-feira, para a lição, para o título Amor Maior. Que a primeira maneira de você ajudar os feridos, penso eu, que está ao seu redor, é você se certificar-se que não é você que está causando aquela ferida. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O ponto base é esse. Bom, como que eu vou ajudar a pessoa que está ferida? Certificando-se que não é eu que estou ferindo. Sim. Que o Harry citou o lar. Tá, mas como é que eu ajudo um ferido dentro do lar? Sabendo se não é eu que estou ferindo ele. Esse é o primeiro ponto. Né? A partir do momento que eu entendo que não é eu que estou fazendo essas feridas nele, agora eu vou colocar ali o azeite, o bálsamo, para que aquela ferida seja curada. Sim. E eu preciso entender que a ferida não é curada de uma vez. Quando surge um ferimento, existe um tempo para aquilo ali sarar. E aí existe um tratamento a ser feito. O meu papel é buscar ajudar naquele tratamento. Né? Exatamente. Porque o Espírito Santo que vai ali restabelecer aquela saúde não é eu. Entendeu? O que eu posso fazer é levar Cristo até a pessoa, não estar fazendo mais feridas naquela pessoa. Eu acho que isso é muito importante. E agora, trazendo aqui para o último tema, que eu citei, o amor maior. Né? Quando a pessoa ela vê que tem algo acima da capa, acima das aparências, acima simplesmente de você querer ser visto, claro que as coisas vão funcionar. Você citou muito bem no começo que muitas pessoas elas vão lá ajudar e quer ficar tirando foto e mostrando tal, enfim. E o Harry citou muito bem também que nós não podemos ser engessados, ou seja, algo robótico. Tem que fluir de nós. Fazer o bem ao próximo tem que fluir de nós. Por quê? Porque isso é o que Cristo quer de nós. Amor desinteressado pelo próximo. Esse eu penso que é o maior amor. É um amor altruísta, não um amor que quer as coisas em troca. E o que vocês têm para acrescentar e para explicar sobre esse tema? Eu acho que amor maior é o amor que Cristo teve por nós. Ele teve a ponto de se doar a si mesmo para que nós tivéssemos vida. Então, eu vejo assim, quando eu começar a compreender que eu vou ser cura, eu vou ser bênção para as outras pessoas, que é a parte da missão que nós entendemos, nós já estudamos até agora. Eu só vou ser quando eu compreender que se eu não me doar completamente, eu não estiver a ponto de ser como Jesus, de dar a vida, se for o caso, para que essa pessoa tenha vida, se eu não compreender isso, de nada vai valer. Eu vou estar fazendo a primeira parte de Coríntios 13. Eu serei apenas uma falsa piedade. E dura coisa seria essa, né? Amém. Justamente a irmã White ilustra isso aí que você está falando no último comentário da lição. Ela fala assim, ó, não importa quão elevada seja a profissão de fé, aquele cujo coração não está impregnado do amor a Deus e a seus semelhantes
não é discípulo de Cristo. Embora possa ter grande fé e mesmo o poder de operar milagres, sem amor, entretanto, sua fé será inútil. Ele pode até demonstrar espírito de liberalidade, mas seria por algum outro motivo que não o amor genuíno. Pode distribuir todos os seus bens para alimentar os pobres. No entanto, esse ato não o recomendaria ao favor divino. E mais acima ela diz assim: quanto mais intimamente nos assemelharmos ao nosso Salvador no caráter, tanto maior será nosso amor para com aqueles pelos quais ele morreu. Então, esse amor maior é o amor que vem sendo demonstrado desde a eternidade. Quando nós lemos ali no Espírito de Profecia que fala que Cristo foi designado para ser o sacrifício pela humanidade, pelo universo, nós vemos esse amor demonstrado desde ali, desde a eternidade, na prática. Então, Cristo foi se sacrificando pelos anjos, depois pela humanidade. Sim. Então, hoje, Ele nos dá essa honra de podermos também revelar na prática esse amor. É um privilégio. É uma bênção. É uma bênção, é um privilégio a gente poder seguir os passos do Senhor Jesus. E isso constantemente Ele fala nas Escrituras. É um privilégio. Então, que nós possamos sentir esse privilégio em nossa vida. Eu queria só fazer um comentário que na lição aqui, no quadradinho embaixo, fala para que se você quiser conhecer onde tem os grupos, né, de pessoas não alcançadas ao redor do mundo, você pode acessar esse site aqui, ó, Joshua Projects. Só que o site está escrito errado. É Joshua Project, no singular.net. Eu acessei o site, é um site muito bom. Ele tem os dados de vários lugares, de todos os lugares do mundo, onde tem presença cristã e onde não tem. Então, se você tem interesse de, quero ir para qualquer lugar, pode ser até que mesmo no Brasil, ele mostra ali onde tem, quantos cristãos tem, qual que é a influência, qual o nível de influência. Ele mostra onde tem comunidades indígenas que não foram alcançadas, que não são cristãos. É um banco de dados assim bem impressionante. Né? É bem impressionante, vale a pena acompanhar. Complementar o que você leu aqui, no próprio parágrafo aqui, diz assim: nada com tanto êxito derrotará os ardis de Satanás e seus emissários. Nada contribuirá tanto para erguer o reino do Redentor, como fará o amor de Cristo manifestado pelos membros da igreja. Uau. Ou seja, não há nada neste mundo que vai mostrar mais que Satanás está errado e que segui-lo é errado, que não é o melhor caminho, do que quando nós mostramos nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas benevolências, que não são nós, são de Cristo, refletindo a Cristo. Nada fará mais do que nós fazermos isso. E só uma coisa interessante é que a gente está vivendo em um grande conflito, uma batalha de anos, né, de milênios. E Jesus Cristo venceu essa batalha com o amor. Amém. Bom, então eu penso que a única saída, a única solução para nós, seres humanos, é ter em nós esse amor maior, né? Não é simplesmente falar desse amor maior, mas é vivenciar esse amor maior e deixar que ele transborde em nossa vida e assim as outras pessoas também possam ser beneficiadas. Amém. Bom, estamos chegando ao fim de mais uma lição. Sem dúvida que foi uma bênção poder estudar esse assunto com vocês. Agora eu gostaria que vocês deixassem as últimas considerações, os queridos que sempre nos acompanham, e que eles possam também ser alimentados com a palavra de Deus. Bom, Harry, você pode olhar para aquela câmera ali agora e trazer uma mensagem breve, mas inspiradora, que possa trazer esperança e ânimo para cada um dos que nos acompanham. Queridos irmãos, eu gostaria de deixar aqui para vocês, usando o título dessa lição, que é A Missão de Deus, Minha Missão. E o motivo que Deus tem no coração por esta missão é um motivo de amor. Assim também, irmãos, precisamos ter um motivo de amor para alcançar os necessitados. Essa semana podemos ver vários tipos de necessitados, né? Feridos, pessoas que muitas das vezes a gente pode não ver o que eles estão passando, mas se nós revelarmos o amor de Deus para elas, o Espírito Santo vai nos conduzir a cada uma delas e vamos poder ser uma bênção para elas. E como foi citado aqui, essa bênção vai se estender por aqueles que estão olhando, pelo seu próximo e por infindáveis anos aí ao longo da história. Então, meus queridos, vamos nos esforçar e vamos revelar esse amor maior, que é um amor que envolve sacrifícios, envolve a gente realmente combater contra a nossa natureza caída.
Por isso, irmãos, vamos nos entregar ao Senhor Jesus e ter uma maior comunhão com o nosso Pai eterno. Eu tenho certeza que nós vamos alcançar o objetivo proposto para a nossa vida. Amém, glória a Deus. Irmão Faustino, agora que você possa olhar para aquela câmera e trazer uma mensagem de ânimo, de esperança para todos os queridos que nos acompanham. Eu e você entendemos que nós somos o objeto da graça de Deus? Entendemos? Você, durante todas essas 8 lições que você já estudou, você já entendeu isso? Que você é o objeto da graça de Deus. Toda essa missão que nós estamos estudando, é o amor de Deus por você e por mim. Agora, vou fazer uma pergunta para você. Diz assim: os objetos de sua graça, que somos eu e você, que esperam ser herdeiros da imortalidade, devem recusar-se a dividir seu lar com os desabrigados e necessitados ou relutar em fazê-lo? Dura, hein? Dura coisa, né? Deveríamos nós, que somos discípulos de Jesus, recusar a entrada de estranhos em nossa porta porque eles não conhecem seus moradores? Que Deus te capacite e te ajude a entender que você tem grande parte nesta missão. Que assim como Jesus te amou, Ele também deseja que você ame os outros. Assim está nos seus mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como a si mesmo, eu repito. Que Deus te abençoe e te dê a paz e muita força para fazer esta obra. Amém. Amém. Bom, que Deus possa te abençoar, que Deus possa conduzir a sua casa, que Deus possa conduzir a sua vida, que Deus possa conduzir a sua família. Eu não sei quem é você, também não sei qual é as feridas que você carrega, quais os problemas que você tem, mas eu sei quem pode solucionar todos os seus problemas, restaurar as suas feridas e, por fim, te dar a vida e a vida eterna. E Ele é o único, o mais desejado entre 10 mil, Jesus Cristo. Ele deu a vida tanto por mim como por você. Então, não é momento de você desistir. É momento de você se apegar, se agarrar nas promessas de Deus. E sem dúvida que você vai sair mais do que vencedor. Então, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém. Que Deus abençoe você. Também agradeço a toda a equipe de produção que sempre se dedica tanto para poder trazer esse material com a melhor qualidade possível. Deus abençoe a todos nós. Finaliza aqui o programa Lições para a Eternidade. IAG. Juntos avançaremos.